Está entrando no ar a oração do almoço com Deus. O momento em que o céu se move, em que as forças são renovadas, em que milagres começam a se manifestar. Primeiro dia da campanha, dia de milagres. Prepare o seu espírito porque Deus vai falar com você agora. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste horário, Senhor, das 11 da manhã, me coloco diante de Ti na Tua presença, nesse segundo momento, Pai, de oração. Senhor, em busca, Pai, do meu milagre. Eu paro tudo, Senhor, agora para Te buscar, para Te honrar, para Te ouvir, Senhor. Eu consagro, Senhor, esta tarde que está chegando. Consagro a Ti, Senhor. Consagro os meus planos, as minhas decisões, as minhas forças. Este momento, Senhor, seja um divisor de águas no meu dia. Que o Teu Espírito Santo tome controle, Pai. Tome conta, Pai, de tudo. Venha administrar, Senhor, minhas vontades, os meus desejos, meus sentimentos, as minhas emoções. Senhor, Tu és o Deus que não dorme, o Deus que não descansa, o Deus que não falha, Pai. Tu és o Deus que trabalha ao meio-dia, à meia-noite, de madrugada, de manhã. Senhor, Tu és o Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege. Senhor, e eu Te adoro porque Tu és fiel, Pai, porque o Senhor é grande, porque, Pai, o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Recebe, Senhor, a minha adoração, porque, Pai, eu não sou digna, Senhor, não sou merecedora, Senhor, da Tua misericórdia. Senhor, obrigado, Pai, pela manhã. Obrigado, Senhor, pelo fôlego. Senhor, pela vida, pela proteção, pela Tua mão sobre mim, Senhor. Porque até que o Senhor tem me sustentado. Obrigado, Senhor, porque mesmo que eu não entenda, Pai, o Senhor está usando situações, Senhor, para me capacitar, para me ensinar, Senhor, e para o meu bem, Senhor, eu sei. Senhor, a Tua palavra nos diz pedir e dar-se-vos-á, Senhor, e eu Te peço. Peço respostas claras, Senhor. Peço direção para essa tarde, Te peço, Senhor, que me mostre o que fazer, como fazer, quando fazer, Senhor, de que maneira. Senhor, eu peço que o Senhor ilumine a minha mente, abra os meus olhos, Senhor, nos dê, Senhor, discernimento. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha falar conosco hoje, Pai, falar comigo. Senhor, a Tua palavra nos diz, clama-me, responder-te-ei, Senhor, então eu clamo, Senhor. Eu clamo por portas abertas nessa tarde, portas de honra, porta de oportunidade, de crescimento, porta, Pai, de restituição, Senhor. Que aquilo que estava travado comece a se destravar, Senhor, que aquilo que estava fechado comece a se abrir, que aquilo que parecia impossível, Senhor, comece a se mover. Senhor, eu Te apresento agora, Pai, tudo aquilo que ultrapassa as minhas forças, aquela causa, Senhor, que para mim ou para este irmão, essa irmã parece impossível, Senhor. Aquele sonho que para nós, Senhor, parece distante. Senhor, aquela resposta, Pai, que parece tão demorada. Senhor, aquele milagre que só o Senhor pode fazer, Pai, eu coloco diante de Ti. Cada detalhe, Senhor, cada nome, cada situação. Opera, Senhor. Move, Senhor, o sobrenatural. Toca, Senhor, aonde ninguém pode tocar, Senhor. Faz, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Senhor, eu coloco diante de Ti, Senhor, a minha vida financeira. Senhor, eu peço portas de trabalho, contratos, oportunidades, ideias, Senhor, criatividade. Senhor, eu declaro que a escassez não governa, Pai, a nossa casa. Que a crise, Pai, não vai determinar o nosso futuro. Que o Senhor é o nosso provedor, Pai. Que esta tarde seja marcada por novidades, Pai. Por boas notícias. Senhor, eu peço a Ti, Senhor.
Senhor, vem agir, Senhor, a nosso favor, Pai. Favorece-nos, Senhor. Senhor, toca, Pai, no nosso corpo agora. Senhor, venha tocar na nossa mente, Senhor. Toca na nossa alma, Senhor. Pai, vem administrar os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso corpo, o nosso órgão, os nossos membros. Senhor, vem administrar, Senhor, os nossos sentimentos, as nossas emoções, Senhor. Pai, aonde houver dor, cura. Aonde houver cansaço, Senhor, renova. Senhor, aonde houver ansiedade, Senhor, traz paz, Senhor. Aonde houver feridas, Senhor, traz restauração. Senhor, eu declaro cura, Pai, sobre nós, Pai, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre a nossa casa, Senhor, sobre a nossa família, Senhor. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento, Senhor, a Ti, cada batalha, Senhor, que cada irmão tem enfrentado, Senhor, cada irmã, Senhor, tem enfrentado. Senhor, batalhas, Senhor, espirituais, emocionais, psicológicas, batalhas, Senhor, com a família, batalha com a saúde. Senhor, e o Senhor sabe as batalhas que nós temos enfrentado, Senhor. Senhor, as guerras internas, Pai, que nós temos passado. Senhor, guerras conosco, Senhor mesmo. Guerra, Senhor, com o nosso intelecto, Senhor. Senhor, com o nosso emocional, nosso psicológico, Senhor. No nosso coração, Senhor. Senhor, para cumprir, Senhor, com a Tua palavra, para viver a Tua palavra, Pai, que diz, aquele que quer vir a mim, pois negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Senhor, todos os dias, Senhor, nós temos guerras, Senhor, internas, lutando, Senhor, conosco mesmo. Senhor, repreenda, Pai, nos ajuda, Pai, nos dá vitória, Pai, com essas guerras internas, externas e espirituais. Senhor, eu peço a Ti vitória, livramento, Senhor, proteção. Que o Senhor lute por mim, Pai, que o Senhor me cubra com Teu sangue, que o Senhor me esconda, Senhor, esconda, Pai, este irmão, esta irmã, Senhor, que o Senhor, Pai, venha nos dar vitória, Pai. Senhor, aonde nós já tivemos perca, onde nós já tivemos prejuízo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos dá vitória onde nós somos fracos, que sejamos fortalecidos. Pai, Senhor, eu entrego esta tarde nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, eu entrego os meus passos, as minhas decisões, os meus pensamentos. Senhor, eu entrego este irmão, esta irmã, Senhor, os seus passos, as suas decisões, os seus pensamentos, Senhor. Que esta tarde seja uma tarde de milagre, que seja uma tarde de resposta, que seja uma tarde de portas abertas, que seja uma tarde de paz, que seja uma tarde, Senhor, de vitória, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, é o que nós te pedimos, Senhor, e é o que nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual é o milagre que você precisa. Mas creia que Deus tem poder para fazer. Nós somos limitados. O homem, a mulher é limitado, mas o Senhor não. E quando nós não podemos agir, é aí que o Senhor age na nossa vida. Eu contei um pouco do meu testemunho, um momento que nós passamos com meu esposo. E eu vou falar para você que, às vezes, para quem é bem financeiramente, estabelecido financeiramente, materialmente, às vezes é superficial, não faz diferença ou é pouca coisa.
Mas eu falo para você que às vezes tem deserto que nós passamos que para aquele que está olhando do lado de fora parece pequeno. Mas só para quem que está passando pelo deserto, que está no deserto, sabe a grandiosidade do milagre. Neste momento que nós estávamos passando ali a aprovação, eu tive a oportunidade de chegar na igreja e falar com Deus, falar para Deus, perguntar, Senhor, por que nós estávamos vivendo aquilo até eu entender? Eu questiono muito Deus. Eu gosto de falar com Deus e eu busco dele respostas. Eu perguntava e Deus mandou eu abrir a Bíblia. E Deus me deu o livro de Filipenses 4, que diz a palavra regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Em outras palavras, se alegre. Mais uma vez, se alegre. O apóstolo Paulo diz, eu aprendi a ser feliz com um pouco, também com muito. Sei agradecer a Deus nos momentos de escassez, também nos momentos de bonança. É fácil, irmãos, nós glorificarmos a Deus quando tudo está bem. Mais difícil é quando nós estamos passando luta. E eu vou falar para você que eu sempre falei com Deus, e mais uma vez eu falo, Deus nunca deixou faltar nada. E aqui em casa sempre teve o arroz, o feijão, eu posso dizer para você a mistura. E quando estava para faltar a mistura, o sobrinho do meu marido foi e pegou peixe. Mas ele pegou tanto peixe, ele foi e dividiu para minha sogra e meu sogro, e eles vieram e deram para nós os peixes também. Mas o homem é falho, né? E às vezes nós somos como, muitas das vezes, né, como o povo do Egito, cansado de comer maná. Eu falei para Deus, Senhor, eu não quero mais comer peixe, eu não aguento mais ver peixe, eu quero comer outra comida. E toda mulher tem a sua vaidade necessária, né? E estava acabando o desodorante aqui em casa. Eu falei para Deus, Senhor, porque eu vou explicar para os irmãos. Eu não sei, cada pessoa tem uma maneira de viver, uma maneira de pensar, uma criação. E para mim, o armário é necessário, tipo, não pode ter só 1 quilo de arroz, por exemplo, 1 quilo de açúcar. Para mim, o armário tem que estar cheio. E se eu ver que tem só um pacote lá, eu fico preocupada, eu fico ansiosa, eu fico nervosa. Ficava, né? E Deus queria nos ensinar uma lição nisso, a ser dependente dele, como eu já falei na campanha de ontem e antes de ontem. E eu falei para Deus antes de sair de casa e ir para a igreja. Eu falei para Deus, Senhor, tá acabando o desodorante, Senhor. E eu não tenho creme para passar no corpo. Meu perfume acabou, Senhor. E eu não tenho condições de comprar. E a comida, Senhor, eu tenho um pacote de cada coisa no armário. Irmãos, quando eu cheguei na igreja, a irmã chegou e me chamou, falou, irmã, Deus tocou no meu coração para dar um presente para a irmã. A irmã aceita? Eu falei, aceito. E quando eu olhei, ela tinha preparado um kit para mim, do Avon. Ela preparou o perfume, o creme e o desodorante. Não era só o para mim, mas ela preparou para o Gilberto também. Um kit. Eu tenho perfume até hoje, para eu não esquecer do que Deus fez. Mas eles não sabiam o que estava passando dentro da minha casa, a maneira que nós estávamos, o deserto que nós estávamos passando, que era uma provação. Ninguém sabia. Nem a nossa família sabia o que a gente estava vivendo. Era só eu e o Gilberto ali, eu e ele. Mas as pessoas de fora ali não sabiam. Então, a irmã falou, daí eu queria que vocês fossem na minha casa, porque Deus falou para mim que era para eu separar uma cesta básica para vocês. Irmãos, Deus é tão perfeito. Deus sabe. Tudo que você fala com Ele, Deus te ouve e Deus responde. E o nosso carro estava dando problema no motor do carro. E a gente nunca se pesou para levar ninguém para a igreja, ir, voltar, para ir para qualquer lugar. E eu gosto, nós não temos filhos, e é gostoso ir levar os irmãos junto, ou mesmo a nossa família para a igreja.
E nosso carro deu problema e o mecânico veio e falou: olha, o carro de vocês vai fundir o motor, vocês têm que trocar o carro o mais rápido possível. E daí eu falei para Deus: Senhor, o Senhor sabe que nós não temos condições de trocar. E veio um irmão, falou assim pro meu marido: olha, vão lá na concessionária tal e tal, tal dia, e Deus tem uma bênção para vocês lá. Mas chegando lá, irmãos, o valor era muito alto e eu não estava trabalhando registrado, meu marido também não. Nós estávamos passando o deserto. E como nós íamos comprar um carro? E, irmão, esse irmão deu uma entrada pra gente de R$ 9.000 para nós podermos comprar o carro. E numa prestação que fosse possível, que tivesse ao nosso alcance de nós pagarmos. E eu falo para você, Deus deu condição de nós pagarmos todas as prestações do carro. E somente uma vez nós atrasamos, eu acredito que 3 a 5 dias no máximo da prestação do carro. E toda vez que eu ficava preocupada em que a conta do carro ia vencer, eu falava para Deus: Senhor, o Senhor me deu condições de comprar. O Senhor veio me dar condições de pagar. E Deus deu condições. Eu não sei o que você precisa. Sabe, não foi um parente que nos ajudou, não foi familiares, até porque a nossa família nem sabia o que nós estávamos vivendo, o que nós estávamos passando, mas foi uma pessoa lá de fora. E o irmão nos deu, nós ganhamos R$ 9.000. Então eu falo para você, é no deserto que Deus mais tem bênçãos. Foi no deserto que eu mais vi Deus agir e operar. Eu não sei que deserto você está passando. Não sei que momento que você está enfrentando. Não sei se é financeiro, material, espiritual, não sei. Mas Deus tem poder. E como Deus disse a Zorobabel: eu sou o dono do ouro e da prata. E a bênção da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Eu não sei qual é a restituição que você precisa, mas Ele tem poder para fazer. Assim como Ele fez na minha vida milagres, Ele tem poder para fazer na sua também. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. E você acabou de participar da oração das 11 horas do almoço com Deus. Primeiro dia da campanha de milagre. Continue conectado, porque ainda hoje Deus vai falar com você novamente e o milagre já começou em nome de Jesus.